Shalom, Haverim, tudo bem com vocês? Vamos a uma reflexão rápida nesse Shabat, onde nós estamos estudando a Parashá Shelach Lecha. E um insight que eu tive agora, e vou compartilhar com vocês em primeira mão, antes mesmo da gente falar no Shiur. Olha só que interessante, os Meraglim, né, os espiões, os espias, né, eu vou colocar os espias, quando eles foram olhar, né, a Eret Israel, né, a terra de Canaã, quando Moshe faz a eles, né, ou dar a eles, melhor dizendo, uma incumbência que está relacionada. Moshe faz para ele Moshe faz para ele 6 perguntas, tá ok? E essas 6 perguntas, Moshe a forma que Moshe fala é exatamente mostrando para eles, né, o lado positivo da terra. E o que acontece? Esses espias, né, eles eram príncipes. Quando a palavra fala príncipes, quer dizer que eles eram os principais, e nesse caso todos os nossos sábios concordam que eles eram os mais justos, né? Eles eram os mais tzadikim das suas tribos. Então Moshe não enviou qualquer um, né? Moshe enviou os aspas, tá? Só didaticamente falando, Moshe levou os mais experientes, os mais especiais, né? Especiais nesse sentido, didaticamente falando. Moshe enviou exatamente os principais, tá ok? Em todos os quesitos, vamos dizer assim, aqueles que realmente mais se destacavam. E o que acontece? Quando eles chegam lá, eles veem, ou melhor, eles não veem, né, toda a gordura da terra. O que é toda a gordura que eles não viram? Eles não viram toda a grandiosidade da terra, né? Eles não valorizaram toda a grandiosidade da terra. Aqui eu não quero fazer o jogo de palavras que eu vou utilizar no Shiur, né, que está lá no nosso canal do YouTube, em Brasil. Será uma honra ter você participando com a gente todo Shabat, às 9h30, horário de Brasília, tá ok? No Shaharit. E também, caso você não possa participar, quando a gente não tem nenhum problema técnico, ele fica gravado, tá ok? Então, voltando. Então, o que acontece? Qual foi o insight que eu tive agora? Quando eles chegam lá e veem, né, que a terra era grandiosa, né, os seus frutos eram grandiosos, os homens eram grandiosos, eles eram poderosos, eles eram fortes, eles eram altos. E o que acontece? Fisicamente falando, eles olharam para a sua estatura, que de fato era totalmente desproporcional. Porém, qual foi o insight que eu tive? Que a questão aqui não está na estatura física, né? Mas sim na estatura espiritual. E eu penso que nós, né, confundimos as coisas. O problema, eu penso que está quando nós olhamos para a gente. Aonde eu quero chegar? Eu acredito que nós imaginamos que será mais fácil para o Todo-Poderoso, vou falar assim de propósito, eu acredito que a gente acha que é mais fácil o Todo-Poderoso nos dar algo quando esse algo é pequeno, sabe? Quando esse algo é pequeno. Quando é algo muito grandioso, a gente não acredita. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se o Eterno disser, se o Todo-Poderoso disser para mim e para você, olha, eu vou te colocar, vamos dar um exemplo aqui, para você ser a presidente lá em tão distante, sabe, tão distante, é a terra do Shrek, tá? Então, assim, se o Eterno disser, Radassa, eu vou te colocar, e aí você coloca seu nome, tá ok? Não deixa eu sozinha nessa. Radassa, eu vou te colocar para ser presidente lá em tão distante. Beleza, lá em tão distante eu consigo ser presidente. Mas se o Eterno disser para mim, Radassa, eu vou te colocar para ser presidente dos Estados Unidos, não, aí é complicado, aí não dá não. Por quê? Porque eu estou olhando para minha pequenez ao invés de olhar para a grandiosidade do Eterno.
Quando o Eterno leva os espias, né, os Meraglim, lá para a terra de Canaã, como o que é Eretz Israel, acontece exatamente o que o Eterno falou. Aconteceu o quê? Que a terra tinha os melhores frutos, as pessoas eram, fisicamente falando, as melhores, as mais robustas. Por quê? Porque a terra em si produzia frutos, né? Sementes. As sementes de lá eram fortes, eram poderosas. Por quê? Porque a brahá do Eterno estava ali. Então, aonde eu quero chegar para mim e para você? Se o Eterno disse que vai te colocar como presidente dos Estados Unidos, ele vai te colocar como presidente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é a potência que é justamente porque a brahá do Eterno está lá, porque ele vai te colocar lá. Sabe? Então, vamos parar de olhar para a nossa pequenez, para as nossas incapacidades, para as nossas debilidades e vamos voltar o nosso olhar para o Todo-Poderoso. Porque a gente fazendo a comparação do que o Eterno fez e do que o Eterno prometeu, seja para eles, para o povo de Israel, seja para nós, o povo de Israel. Então, aquilo que o Eterno prometeu para mim e para você, nós precisamos olhar para ele e não olharmos para nós, porque de fato em nós não há suficiência alguma. O que há em nós é o poder, é a ação do Eterno através da sua Ruach HaKodesh, do seu Espírito de Santidade, tá bom? Shabbat Shalom, olhe para o Eterno e vamos alcançar, ou melhor, vamos conquistar a nossa terra prometida, porque o Eterno, aquele que fez a promessa, é fiel para cumprir. Shabbat Shalom.